Fim dos tempos. Mensagem profética em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Quarta parte, final. Esta quarta parte da mensagem profética será fundamentada em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 4 a 5, que diz: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Nesta mensagem, o apóstolo Paulo nos adverte sobre o caráter dos homens nos últimos dias. Ele descreve um tempo em que muitos serão traidores, obstinados e orgulhosos, preferindo os prazeres do mundo do que uma verdadeira amizade com Deus. Apesar de terem a aparência de piedade, essas pessoas negam a sua real essência e poder. Diante desse quadro, o apóstolo nos exorta a nos afastarmos desses indivíduos, enfatizando a importância de discernirmos a verdadeira fé e de vivermos com autenticidade diante de Deus. Essa mensagem nos desafia a refletir sobre o estado de nosso próprio coração e a buscar uma fé em Cristo genuína que se manifesta em nossas palavras e ações. 15ª característica: traidores. A palavra traidores se refere a pessoas que quebram a confiança ou a lealdade que foi depositada nelas. Traidor é alguém que age contra um grupo, uma causa, uma nação, um amigo ou qualquer outra entidade a que esteja ligado, geralmente traindo segredos, confidências, compromissos ou interesses em benefício próprio ou em detrimento do grupo ou da pessoa que confiou nele. Profeticamente, à medida que o fim dos tempos se aproxima, esse traço deformado de caráter na vida dos homens e mulheres se intensificarão. A palavra traidores é comumente associada à traição, deslealdade ou traição de confiança. Os traidores geralmente são indivíduos objeto de repúdio e desconfiança por sua conduta desleal e prejudicial. Suas ações de traição minam a confiança e a integridade dos relacionamentos, causando danos espirituais, emocionais e sociais significativos. Ao examinar essas características, podemos perceber os motivos evidentes da traição e as consequências que ela pode acarretar nas relações com Deus, na igreja e na sociedade como um todo. Portanto, vamos explorar 3 características dos traidores, destacando os traços comuns que frequentemente acompanham esse comportamento desleal e as implicações destrutivas que pode causar. Primeira característica: os traidores quebram a confiança. Essa é uma afirmação simples, mas poderosa, que destaca a grave consequência da traição. A confiança é uma base fundamental em qualquer relacionamento ou interação com Deus ou humana, seja espiritual, pessoal, profissional ou social. Quando alguém trai essa confiança, eles rompem não apenas os vínculos espirituais e emocionais, mas também causam danos significativos à integridade do relacionamento. Portanto, precisamos refletir sobre a importância de sermos fiéis aos compromissos e confiáveis em nossas ações e palavras. Somos advertidos sobre o perigo de quebrar a confiança depositada em nós. Logo, devemos valorizar e proteger os laços de confiança que construímos ao longo do tempo. Além disso, essa advertência ressalta a necessidade de discernimento ao escolher em quem confiar. Nem todos merecem nossa confiança, e é importante estar ciente nos sinais potenciais da traição. Por outro lado, também destaca a importância de sermos pessoas dignas de confiança, mantendo nossa fidelidade e agindo com integridade em todas as áreas de nossas vidas. Segunda característica: os traidores quebram o princípio da lealdade. Essa característica é uma reflexão profunda sobre a natureza da traição e suas consequências. A lealdade é um valor fundamental em qualquer relacionamento, pois representa um compromisso de apoio, fidelidade e respeito mútuo. Quando alguém trai essa lealdade, eles não apenas quebram o vínculo espiritual ou emocional, mas também minam a base do relacionamento com Deus e com aqueles que depositaram neles algo digno de confiança. Essa característica nos lembra da importância de honrar os compromissos e as responsabilidades que assumimos em nossa igreja, ministério ou em qualquer outro meio de relacionamento.
A traição não apenas causa dor espiritual ou emocional, mas também pode causar danos duradouros à confiança e ao vínculo de uma relação. Ela destaca a necessidade de sermos cuidadosos ao confiar em outros e ao escolher com quem compartilhar nossas vidas, nossos segredos e nossos momentos mais íntimos. Além disso, devemos lembrar da importância de sermos pessoas íntegras e leais em nossas próprias ações. Devemos agir de maneira consistente com nossos valores e compromissos, mantendo a lealdade com aqueles que confiam em nós. Pois a traição é uma escolha que quebra não apenas o princípio da lealdade ou da confiança em nós depositada, mas também anula a integridade de quem a comete. Terceira característica: os traidores traem os compromissos. Essa característica é uma afirmação direta que ressalta a quebra de promessas e obrigações por parte daqueles que agem de forma desleal. Compromissos são acordos ou promessas feitas entre pessoas e são fundamentais para estabelecer confiança e construir relacionamentos saudáveis. Quando alguém trai um compromisso, eles minam não apenas a confiança mútua, mas também demonstram falta de respeito pelos sentimentos e necessidades da outra pessoa. Essa quebra de confiança pode ter consequências devastadoras, causando dor emocional e prejudicando o relacionamento de forma irreparável. Portanto, precisamos refletir sobre a importância de sermos fiéis aos nossos compromissos e responsabilidades. Devemos honrar nossas palavras e agir com integridade, cumprindo aquilo que prometemos, seja em nosso relacionamento com Deus, pessoais, profissionais ou sociais. Além disso, precisamos lembrar da importância de sermos cautelosos ao confiar em outras pessoas, principalmente naquelas que deixam rastro de deslealdade ao estabelecer compromissos com elas. Devemos estar atentos aos sinais potencial da traição e agir com discernimento ao escolher aqueles que andarão conosco no ministério ou em qualquer outras obrigações e responsabilidades. Em Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16, vemos o exemplo de Judas Iscariotes que traiu Jesus por interesses pessoais. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: "Que me queres dar? E eu vou-lhe entregarei." E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Essa característica nos lembra da necessidade de discernir cuidadosamente as intenções e a integridade daqueles com quem nos relacionamos, especialmente em um contexto de crescente desonestidade e traição nestes últimos dias. O texto profético em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, revela que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esse versículo bíblico declara que os homens e as mulheres serão traidores. Isso aponta para uma degradação espiritual, moral e ética, que seria notada nos últimos dias da humanidade. Essa profecia revela que haverá uma prevalência de deslealdade e traição entre as pessoas durante esse tempo. Além disso, essa profecia nos inspira a cultivar valores como honestidade, lealdade e confiabilidade em nossas próprias vidas, agindo como agente de integridade em um mundo onde a traição é uma realidade lamentável. Nesse fim dos tempos, somos advertidos à vigilância e discernimento, especialmente em relação à confiança depositada a nós e no cuidado com a nossa vida espiritual, moral e ética. 16ª característica: obstinados. Obstinado é um adjetivo que descreve alguém que é teimoso, inflexível ou determinado em seguir uma determinada opinião, trajetória de ação ou objetivo, mesmo quando enfrenta oposição ou dificuldades. Uma pessoa obstinada geralmente mantém suas convicções firmes e não cede facilmente, mesmo diante de argumentos ou evidências contrárias. Essa obstinação pode ser uma qualidade positiva, quando nos ajuda a perseverar na fé em Cristo e na vontade de Deus. Mas a obstinação negativa incentiva a pessoa a buscar satisfazer seu próprio desejo egoísta. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Provérbios capítulo 18, versículo 1.
Essas pessoas demonstram uma forte determinação em alcançar um objetivo específico ou seguir uma determinada opinião, mesmo diante de obstáculos, críticas ou adversidades. Elas são caracterizadas por uma persistência inflexível em suas convicções e tendem a não ceder facilmente diante de argumentos contrários ou desencorajadores. A obstinação pode ser uma qualidade positiva quando direcionada para objetivos legítimos e nobres, como alcançar sucesso profissional, superar desafios pessoais ou contribuir para o crescimento e avanço do reino de Deus. Entretanto, quando essa determinação se torna excessiva ou irracional, pode levar a comportamentos teimosos, inflexíveis e prejudiciais que resultará em tristeza na tentativa contínua de perseguir seus objetivos egoístas ou ilusórios com grande porfia e persistência. Essa obstinação pode ser entendida como uma determinação inflexível em seguir seus próprios caminhos egoístas, ignorando a verdadeira sabedoria, os princípios éticos, os valores morais e até mesmo rejeitando a orientação da palavra de Deus. As Escrituras revelam claramente essa e outras características de extrema impiedade dos homens dos últimos dias, pois eles serão traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O versículo citado menciona que nos últimos dias haverá homens obstinados. Isso nos remete a uma profecia bíblica que descreve um tempo de degradação moral e espiritual, onde a obstinação será uma característica dominante entre as pessoas. Essa passagem profética no livro de 2 Timóteo nos adverte também sobre os perigos de uma obstinação excessiva, que pode levar à alienação espiritual, resistência à verdade e ao afastamento dos valores fundamentais da palavra de Deus, que promovem a harmonia, a paz e a salvação. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 16, somos advertidos a permanecer na salvação em Jesus Cristo. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vemos nessa passagem duas características obstinadas em adulterar as Escrituras Sagradas para a sua própria perdição e de seus ouvintes. Primeira característica: os indoutos. São aqueles que não possuem conhecimento sólido das Escrituras ou que não têm entendimento profundo da palavra de Deus. Eles podem ser caracterizados por sua falta de instrução, estudo ou compreensão das verdades espirituais, pois são obstinadamente propensos a interpretar erroneamente os ensinamentos bíblicos. Eles podem ser caracterizados pela falta de instrução ou estudo das Escrituras, o que as torna incapazes de discernir corretamente as verdades espirituais da palavra de Deus. Portanto, somos advertidos sobre as distorções e interpretações errôneas das Escrituras por parte dessas pessoas que, de forma obstinada, levam as pessoas e a sua própria vida à perdição eterna. Isso é muito sério, meus amados. Segunda característica: os inconstantes. São aqueles que são instáveis em sua fé e compreensão das Escrituras Sagradas. Eles podem ser caracterizados por sua propensão a ser influenciado por diferentes ideias ou ensinamentos distorcidos, mudando facilmente de opinião ou cedendo às dúvidas e às incertezas. Nós somos advertidos sobre o perigo de ser inconstante na fé, pois isso pode nos confundir e nos afastar das verdades bíblicas. Os inconstantes não têm uma base sólida em sua fé em Cristo e no conhecimento das Escrituras, pois são influenciados e desviados por diferentes opiniões e ensinamentos distorcidos, os quais procuram disseminar de forma obstinada para a sua própria perdição e de seus ouvintes. Portanto, a palavra de Deus destaca de antemão a importância de crescer no conhecimento e entendimento das Escrituras para evitar cair em erro e ser levado por doutrinas falsas. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória
assim agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 17 a 18. A palavra de Deus destaca a importância de se manter firme na fé e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para não sermos enganados e levados por ventos de doutrinas falsas e enganosas. Os versículos citados em 2 Pedro também nos incentiva a cultivar uma atitude de humildade e receptividade à orientação divina, reconhecendo que nossas próprias convicções podem ser falíveis e que devemos estar dispostos a ajustar nossos caminhos conforme a palavra de Deus. Além disso, somos lembrados da importância de permanecer vigilantes e atentos aos sinais do fim dos tempos, buscando viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, mesmo em meio a um mundo conturbado e marcado pela obstinação. Essas características pintam um quadro sombrio dos homens obstinados nos últimos dias, mostrando uma sociedade marcada pela falta do verdadeiro amor, humildade, compaixão, justiça e rejeição dos princípios morais, éticos e espirituais. Jesus disse: "Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus." Mateus capítulo 7, versículo 21. Essa palavra de nosso Senhor serve como uma advertência e um chamado à reflexão sobre a entrada no reino dos céus, como também enfatiza a busca pelos valores que realmente importam e a necessidade de viver de acordo com a vontade de Deus, pautada nos princípios de sua palavra. 17ª característica: orgulhosos. Orgulhoso é um adjetivo que descreve pessoas que têm uma alta opinião de si mesmas, frequentemente acompanhada de arrogância, vaidade ou presunção. Essas pessoas tendem a se considerar superiores aos outros e podem exibir uma atitude de superioridade em relação aos demais, sendo o centro das atenções. O orgulho muitas vezes se manifesta como uma falta de humildade e uma relutância em reconhecer as próprias falhas ou as limitações. Essas características podem interferir nos relacionamentos na igreja ou interpessoais, provocando a incapacidade de trabalhar em equipe, já que os orgulhosos tendem a buscar validação e reconhecimento constante de sua suposta superioridade. Pessoas orgulhosas também têm uma autoestima excessivamente alta e uma visão soberba de si mesmas. Elas tendem a se considerar superiores aos outros e podem exibir comportamentos de arrogância, vaidade e presunção. Uma pessoa orgulhosa muitas vezes reluta em reconhecer os próprios erros ou as falhas e resiste em aceitar as opiniões ou críticas construtivas. Além disso, o orgulho pode criar barreira para o relacionamento com Deus, com os irmãos em Cristo ou interpessoais, já que os orgulhosos podem ser vistos como insensíveis, arrogantes ou desrespeitosos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, descreve uma qualidade preocupante dos tempos finais sobre a presença dos homens que são descritos como orgulhosos. Esse orgulho não é apenas uma simples vaidade, mas uma arrogância que pode ser prejudicial tanto para o indivíduo quanto para a sociedade como um todo. Homens que são orgulhosos nos últimos dias tendem a exibir uma autoconfiança excessiva, desconsiderando os outros. Eles se tornam obstinados quando recusam a reconhecer seus erros e arrepender-se de seus pecados. Esse tipo de orgulho pode causar divisões, conflitos e injustiças, minando a harmonia da igreja e de sua comunidade. Além disso, pode impedir o crescimento espiritual e a comunhão com os irmãos. Portanto, as advertências apresentadas em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, servem como um aviso sobre a importância de desenvolver a humildade, a compaixão e a atenção pelos outros, especialmente em tempos de aflição, desafios ou incertezas. As pessoas orgulhosas dos últimos dias são descritas como tendo várias características específicas. Contudo, nesta mensagem citarei apenas 4 delas para revelar as consequências e os males destrutivos que podem causar na vida dos orgulhosos. Primeira característica: arrogância. Pessoas arrogantes são retratadas como aquelas que exaltam a si mesmas acima de Deus e dos outros. A arrogância é vista como uma manifestação do pecado da soberba, onde o indivíduo se coloca em posição de superioridade e menospreza os demais. As pessoas arrogantes muitas vezes se recusam a considerar sua dependência de Deus e sua necessidade de perdão e salvação. Elas acreditam em sua própria sabedoria e força, em vez de confiar em Deus.
Além disso, a arrogância pode levar a atitudes de desprezo pelos outros e a falta de compaixão e empatia. No entanto, a Bíblia ensina que a arrogância leva à queda, enquanto a humildade é honrada por Deus. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Provérbios capítulo 15, versículo 33. As Escrituras nos exortam a seguirmos o exemplo de Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Esse grande exemplo deve nos levar ao temor do Senhor, à oração, à humildade e ao reconhecimento da grandeza, da honra e da graça de Deus, em contraste com a futilidade da arrogância. Segunda característica: desobediência. As pessoas desobedientes demonstram uma resistência aos princípios da palavra de Deus, às autoridades espirituais ou às normas condicionais. Essa falta de conformidade pode surgir de várias razões, incluindo rebeldia, falta de compreensão das consequências ou simplesmente acreditar que estão acima das leis ou dos princípios bíblicos. No entanto, as Escrituras declaram que a desobediência pode levar a consequências destrutivas, tanto para o indivíduo quanto para a coletividade em geral. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 a 23. Terceira característica: irreverência. A irreverência é retratada como uma falta de respeito para com Deus e os princípios de sua palavra. Pessoas irreverentes desconsideram e desafiam abertamente a autoridade e as instruções divinas e frequentemente persistem na desobediência aos princípios espirituais. Esse comportamento pode levar à alienação espiritual, à separação de Deus e à ruína. Em 2 Crônicas, capítulo 26, vemos o pecado da irreverência destruindo o rei Uzias. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. As Escrituras nos exortam sobre os perigos da irreverência e adverte os crentes a honrarem e respeitarem a Deus e a sua palavra. Quarta e última característica: sem santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Pessoas sem santidade são aquelas que vivem em desacordo com os padrões de pureza e retidão estabelecidos por Deus em sua palavra. Elas se entregam a comportamentos pecaminosos e distanciam-se da busca pela santidade e pela comunhão com Deus. A falta de santidade pode se manifestar em atitudes egoístas, injustiças, imoralidades e desobediência aos princípios divinos. A santidade é essencial para a comunhão com Deus e sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus espera de nós um viver santo que envolve a renúncia ao pecado e a buscar um viver justo, reto, íntegro, seguindo a paz com todos. O alerta profético de 2 Timóteo serve como um chamado à reflexão sobre o perigo dessas características extremas de impiedade dos últimos dias e a importância de desenvolver valores como a humildade, gratidão e respeito. 18ª característica: mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A frase profética "mais amigos dos deleites do que amigos de Deus" descreve mais uma característica extrema de impiedade das pessoas nos últimos dias. Ela está advertindo sobre um período de grande dificuldade moral e espiritual, onde as pessoas estariam mais inclinadas a seguir seus próprios desejos egoístas do que a viver de acordo com os princípios bíblicos e a vontade de Deus. Deleites é a forma plural da palavra deleite, que se refere a uma sensação de grande prazer, satisfação ou contentamento derivada de algo agradável ou esmagador.
Pode-se dizer que os deleites são aquelas coisas ou experiências que nos trazem prazer ou alegria. No contexto bíblico citado, amigos dos deleites refere-se àqueles que priorizam a busca pelo prazer, conforto e satisfação pessoal acima de tudo, incluindo sua comunhão com Deus. Este tipo de comportamento é oposto em ser amigo de Deus, o qual implica no viver que esteja alinhado com os princípios de sua palavra, buscando a sua presença e orientação acima das coisas terrenas. A profecia no texto citado é uma advertência contra a intenção humana de se afastar dos princípios espirituais e morais, em detrimento das materiais e carnais. Ela está alertando sobre um tempo em que as pessoas valorizariam mais suas próprias experiências e prazeres do que o seu relacionamento com Deus, levando a uma forma de vida que resistem às verdades das Escrituras e se opõem aos ensinamentos cristãos. Este aviso profético ressoa ao longo das gerações, servindo como uma advertência constante para os fiéis em Cristo Jesus de todas as eras a examinarem suas prioridades, decisões e escolhas de vida. Assim sendo, somos encorajados a viver um estilo de vida que reflita os valores do reino de Deus, em vez de ceder aos impulsos egoístas e aos desejos de prazeres imediatos que podem dominar o nosso coração. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, somos advertidos a guardar nosso coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Além de guardar nosso coração, o que precisamos fazer para se tornar amigos de Deus em um mundo dominado pelos deleites? Para responder essa questão, é preciso meditar em várias passagens bíblicas que oferecem orientações sobre uma vida alinhada com os princípios e os valores da palavra de Deus, mesmo em meio aos impulsos, desejos, tentações ou prazeres mundanos. Portanto, vamos pontuar algumas passagens das Escrituras que apresentam vários princípios espirituais que podem nos ajudar a sermos amigos de Deus. Primeiro, amar a Deus acima de tudo. Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 38. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Esta passagem ressalta a importância de colocar a Deus acima de todas as coisas, incluindo os maus pensamentos, os desejos e os prazeres mundanos. O crente que coloca Deus acima de tudo torna-se amigo dele. Segundo, negar a si mesmo para seguir a Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Viver para Deus em plena conexão com Cristo significa renunciar a si mesmo, aos desejos e prazeres que estão em desacordo com os princípios e valores de sua palavra. Terceiro, viver cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 17. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E, digo porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Esta instrução do apóstolo Paulo enfatiza a importância de ser cheio do Espírito Santo para andar em intimidade com ele em vez de ceder aos desejos carnais e mundanos. Quarto, buscar as coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nesta passagem, somos encorajados a focar na busca das coisas que são de cima, nos valores espirituais e eternos, em vez de se prender nos prazeres temporais e materiais deste mundo. Quinto, praticar a moderação. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Seja a vossa moderação notória a todos os homens, perto está o Senhor. O apóstolo Paulo adverte os crentes a viver de maneira moderada.
Esse princípio se aplica ao controle dos desejos egoístas, prazeres mundanos e serve também como alerta para estarmos preparados para o arrebatamento, pois perto está o Senhor. Sexto, viver com Deus em plena comunhão. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Necessitamos ter um profundo relacionamento íntimo com Deus para viver em plena harmonia com Ele, onde a sua presença nos enche de paz interior e nos cerca com a sua proteção em todas as áreas de nossa vida. Sétimo e último, arrependimento e confissão dos pecados. 1 João capítulo 1, versículos 8 a 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Manter uma relação íntima com Deus implica em reconhecer nossos pecados diante dele, confessá-los, abandoná-los, buscando seu perdão e a purificação de toda a injustiça. As passagens bíblicas citadas em cada ponto não apenas oferecem uma visão sobre como ser amigo de Deus em meio a um mundo focado em deleites temporais, mas também enfatizam a transformação interior que deve ocorrer no coração e na mente dos seguidores de Cristo. Portanto, praticar e seguir esses princípios das Escrituras podem desafiar as normas culturais predominantes deste mundo e exigir um alto sacrifício pessoal. Mas o resultado será grande e maravilhoso em nossa comunhão com Deus, que resultará em nossa amizade com Ele e uma vida cheia de paz, alegria, vitórias e firmeza na fé. 19ª característica: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A piedade mencionada aqui refere-se a uma demonstração de vida espiritual aparentemente piedosa, mas que não possui atitudes genuínas ou mudanças de vida. O apóstolo Paulo faz uma advertência profunda sobre a hipocrisia e os perigos de uma fé superficial. Ele está alertando Timóteo, seu discípulo, e os crentes de todas as eras sobre pessoas que podem parecer piedosas, mas que na realidade não vivem de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Neste contexto, a piedade é apresentada como algo que deveria ter um impacto profundo no caráter e nas ações de uma pessoa, motivando-a a viver de acordo com os princípios éticos e espirituais das Sagradas Escrituras, como amor, compaixão, humildade, santidade e justiça. No entanto, admoesta aqueles que possuem apenas a aparência de piedade, ou seja, que se comportam de maneira a serem vistos como piedosos, mas, na verdade, negam a eficácia dela, não permitindo que essa piedade influencie verdadeiramente suas atitudes e escolhas. A expressão negando a eficácia dela indica uma rejeição de poder transformador que a verdadeira piedade pode ter sobre a vida de alguém. Uma pessoa que nega a piedade é vista como hipócritas, que adotam uma vida espiritual aparente, mas cujas atitudes e ações contradizem os valores que professam. Por isso, o apóstolo Paulo adverte Timóteo e os cristãos de todas as eras a afastar-se dessas pessoas, indicando que a verdadeira fé em Cristo deve ser construída sobre os fundamentos do Evangelho e não apenas sobre rituais vazios ou na demonstração de uma fé superficial. Este comportamento da extrema impiedade das pessoas nos últimos dias proporciona um aviso significativo sobre o discernimento espiritual e moral. Destaca que a verdadeira piedade vai além das aparências. Ela deve ser acompanhada de atitudes, ações e de um compromisso genuíno com os princípios e valores espirituais. Pessoas piedosas aparentemente podem se apresentar externamente como tendo uma vida espiritual que agrada a Deus, mas na realidade não vivem de acordo com os princípios das Escrituras que professam.
A eficácia da piedade que elas negam refere-se ao poder transformador e autêntico da fé verdadeira em Cristo Jesus, que deveria se manifestar em suas atitudes, ações e caráter. Em outras palavras, essas pessoas têm uma forma de vida espiritual que parecem ser espirituais, que praticam rituais religiosos ou falem sobre sua fé, mas na prática negam a eficácia dela, refletindo em suas atitudes, ações e na maneira de viver. Em um mundo repleto de aparências, a verdadeira essência da piedade muitas vezes pode se perder aos poucos em meio a gestos e palavras irrefletidas. O apóstolo Paulo adverte: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Portanto, precisamos refletir sobre a natureza da nossa fé e do nosso viver espiritual segundo a piedade bíblica. A Bíblia está repleta de ensinamentos que destacam a importância de uma fé que se manifesta através de atos de amor, compaixão e justiça. Tiago nos lembra que assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago capítulo 2, versículo 17. É muito importante conhecer as Escrituras e frequentar as reuniões ou os cultos na igreja, mas é necessário que nossa vida expresse os ensinamentos de Cristo em cada ato de fidelidade, bondade, atitudes e palavras. O profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8, nos interroga. Ele te declarou: ó homem, o que é bom? E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? A verdadeira piedade envolve um compromisso constante em viver na prática da justiça, fazendo o bem, amando a misericórdia e caminhando humildemente com Deus. Jesus mesmo nos advertiu sobre o perigo de professar a fé sem viver de acordo com ela, dizendo: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Ele nos chamou para viver uma vida que não só professa a fé com os lábios, mas que também a demonstra através de nossas atitudes e ações. Portanto, que possamos refletir sobre nossa fé em Cristo e nas manifestações da nossa piedade. Que não sejamos aqueles que negam a eficácia da piedade através de uma fé superficial, mas que, pelo contrário, vivamos de maneira a refletir o amor, a santidade, a justiça e a misericórdia de Deus em todas as nossas atitudes. Que nossa vida seja um testemunho vivo da fé em Cristo Jesus que professamos, atraindo outros para o seu reino de luz, amor e salvação eterna. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, somos encorajados a continuar executando as obras de Deus. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que nossas boas obras reflitam a nossa fé e a profundidade da nossa piedade. E por fim, o apóstolo adverte: destes, afasta-te. Essa advertência é uma orientação prática para evitar a ser influenciado ou enganado por aqueles que podem distorcer os valores espirituais verdadeiros da palavra de Deus. Esse princípio enfatiza a importância de avaliar tanto o coração quanto as ações das pessoas ao nosso redor, encorajando um compromisso genuíno e integral com os princípios da fé, não apenas em palavras, mas em atitudes e em verdade. Isso é particularmente relevante no contexto em que vivemos, onde a hipocrisia, a falsidade e as motivações egoístas podem se disfarçar de religiosidade. O apóstolo também nos adverte a se afastar dessas pessoas, não somente de forma física, mas no sentido de não seguir ou se associar com suas palavras e atitudes corrompidas. Essa exortação pode ser interpretada como um chamado para que os crentes em Cristo busquem a autenticidade em sua fé e nas suas práticas diárias. Além de serem cautelosos com aqueles que possuem uma fé superficial sem uma verdadeira transformação interior.
Ao refletirmos sobre a advertência de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5, somos chamados a examinar nossas vidas à luz da palavra de Deus, em tempos onde a aparência de piedade pode ser enganosa. Portanto, é crucial que nos afastemos de pessoas ou influências que negam o verdadeiro poder da fé. Devemos nos esforçar para desenvolver uma relação íntima com Deus que se manifesta não apenas em palavras, mas em atitudes que refletem a eficácia da obediência do Evangelho em nossas vidas. Que possamos ser conhecidos como amigos de Deus, comprometidos com uma fé que transforma e renova, vivendo com lealdade, integridade e verdade até o fim. Bem, queridos, chegamos ao final da quarta e última parte desta mensagem profética, a extrema impiedade dos últimos dias. Entretanto, se porventura você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça sua inscrição para não perder as próximas mensagens. Compartilhe com seus amigos, deixe seu like e seja bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.